Ela é a lei máxima do nosso país. A Constituição Federal traça parâmetros e define os princípios e as diretrizes que regem a sociedade. Por meio dela, direitos básicos dos cidadãos são instituídos e assegurados. No artigo 5º da Carta Magna, por exemplo, temos que todos somos iguais sem qualquer distinção. Mas será que essa igualdade existe mesmo numa nação tão diversa quanto a nossa? Quando se fala em construção de uma nação, quando se fala em construção de uma ideia de povo, se fala em construir uma unidade a partir da diversidade, a partir da pluralidade. E nós só podemos construir essa unidade a partir da pluralidade com o reconhecimento verdadeiramente daquela pessoa que compõe a sociedade tanto quanto nós como um igual. É o que a gente chama de igualdade como reconhecimento. Um Brasil de costumes distintos, sotaques variados. Já são mais de 5 séculos de vivências e muitas experiências. Uma diversidade que começou no passado com a colonização portuguesa. Uma mistura de índios com europeus, depois com escravos vindos da África. Os anos passaram e o país foi ficando mais plural com a chegada de imigrantes. Fizeram parte da história italianos, espanhóis, alemães, japoneses e, aos poucos, pessoas de outras nacionalidades. Uma das coisas que caracteriza a formação histórica e cultural do Brasil não é só a diversidade, mas é a mistura. É o modo como aqui no Brasil, por diferentes caminhos, alguns cruéis inclusive, mas outros não, mas por diferentes caminhos houve uma mistura que não se percebe em outras partes do mundo, onde você tem guetos, você tem segmentos muito separados que não se comunicam, que não convergem, que não miscigenam, e isso gera problemas muito sérios para a vida humana. Uma cultura que se abre a outras culturas, que digere as outras culturas e transforma aquilo em algo próprio, em algo original, é uma cultura que floresce. Daí o porquê de a diversidade ser essencial para o progresso do país. A sociedade, ela progride por meio de sínteses, né? E as sínteses, elas se dão exatamente pelo processo dialético, em que você tem uma tese e uma antítese. É exatamente a diferença entre a tese e a antítese que permite a criação de sínteses. Dessa forma, progride a ciência e dessa forma progride a própria sociedade, né? Então, a diversidade humana, ela é absolutamente fundamental para o progresso, exatamente no sentido de que é esse processo dialético das diferenças e é o diálogo que permite a criação de uma síntese entre essas diferenças. E a diversidade, ela sempre precisa ser respeitada, sempre que não for possível se criar as sínteses, que essa diversidade seja respeitada e seja visto como um ativo cultural, né? Nesse universo múltiplo, a diversidade pode ser racial, de gênero, de orientação sexual, de capacidade e até de religião. Mas, às vezes, ser diverso é abrir margem para o excludente. E onde há exclusão, pode haver também preconceito e discriminação. Quando se acredita que uma diversidade ela é danosa para a sociedade, é justamente quando existe um processo de discriminação. Quando se passa a acreditar que uma raça é superior a outra ou que um gênero é superior a outro, você tem um processo de discriminação. Então, os tipos de discriminação, eles são mais ou menos os mesmos tipos de diversidade, justamente porque a discriminação é um processo de deterioração e de desvalorização da diversidade. O desrespeito ao diferente está escancarado nestas fotos. Há 5 anos, Mayra sofreu uma agressão de cunho lesbofóbico. As marcas ficaram no rosto. Já as cicatrizes estão para sempre na memória da arquiteta. Eu estava em um bar com algumas amigas, quando um homem se dirigiu à nossa mesa e começou a me insultar com xingamentos lesbofóbicos e tentar me agredir fisicamente. Nesse primeiro momento, as pessoas do bar conseguiram conter ele, mas assim que eu me dirigi para a saída, eu fui atingida por 2 socos no rosto, no olho esquerdo. Intolerâncias que alimentam uma espiral de violência. A forma de discriminação que tentamos combater com o próprio texto constitucional no Brasil é o que chamamos de discriminação
negativa. São sistemas de opressão relacionados a algumas características de pessoas, grupos sociais, como é o caso do racismo, como é o caso do machismo, da LGBTfobia, do capacitismo, do etarismo. São várias as formas de se discriminar. E isso funciona até, de certa forma, para se explicar do ponto de vista humano mesmo, da empatia e do grau de sensibilidade muito maior para com os seus semelhantes, os iguais a si. Luana nunca foi agredida fisicamente, mas aos 48 anos, a cientista social trans de Barbacena já teve de conviver com olhares tortos e com o afastamento de algumas pessoas. Eu falo muito que as pessoas falam assim, eu te adoro, eu te amo, mas se for para você ter uma convivência diária com essas pessoas, elas não querem ter você como uma pessoa de convivência. Essa é a realidade que a gente vive nos dias atuais. Preconceito, uma palavra que fala por si só. Preconceito. Foi sendo julgada pela cor da pele que Kátia passou por alguns constrangimentos em Porto Alegre. Um deles ocorreu quando a professora buscou atendimento ginecológico em um hospital da cidade. Pessoas com a minha aparência frequentavam o SUS. Não que o SUS seja um problema, eu acredito no SUS e eu acho o SUS muito importante, né? E a gente está vendo isso agora durante a pandemia. Mas o racismo estrutural que a gente vê no dia a dia, ele está bem presente naquela instituição, onde eles classificam as pessoas pela cor e talvez pela roupa que está vestindo. No nascimento de um dos 4 filhos, também foi vítima de discriminação. Quando eu cheguei no hospital, tinha uma outra mulher lá para dar à luz, loira, pele branca. Fizemos todos os procedimentos, tivemos os nossos filhos, fomos para a sala de recuperação e depois da sala de recuperação fomos encaminhadas, né, aos nossos quartos. Quando eu cheguei no quarto, era um quarto que tinha aproximadamente 15 camas. Eu achei estranho porque o meu convênio ele dá direito a um quarto com 1, 2 pessoas no máximo, porque é semi-privativo. Mas enfim, passaram-se uns 15 minutos, veio uma outra técnica e aí ela me trouxe uma bandeja com uma xícara de chá e 4 bolachinhas. E eu questionei novamente sobre o acompanhante e ela me informou que só no outro dia. E se foi. 15, 20 minutos depois, voltou uma outra técnica e aí ela veio tirar os meus batimentos, temperatura, e eu questionei. E aí ela me disse assim, mas como assim acompanhante? E aí eu expliquei. Ela saiu do quarto e 15 minutos depois ela retornou com uma equipe, com uma outra cama, com o meu filho em um outro berço, e me trocaram de quarto. No corredor, eu passei pela mulher que deu à luz junto comigo. E aí eu percebi que eles tinham trocado, né, as pessoas. Formas de opressão como o racismo, o machismo e a LGBTfobia carregam males que se estendem por todos os subsistemas sociais. A discriminação afeta a economia, compromete a produção e influencia na política e nos poderes. É por isso que esse é um problema com o qual temos que lidar o quanto antes para que possamos, inclusive, funcionar enquanto sociedade. A diversidade é um valor a ser cultivado. Ela diz respeito à representação nos diferentes espaços da vida humana, da enorme variedade de perspectivas, de pontos de vista, de experiências, de origens. E a diversidade nos enriquece. Quanto mais nós pudermos trocar, quanto mais nós pudermos entender o outro, o diverso, incorporando, ou quando for o caso, divergindo, mas dentro de regras, com respeito, tudo isso permitirá o aprimoramento das formas da convivência, o aprimoramento do conhecimento humano. Não é à toa que uma pesquisa feita no país sobre prioridades no pós-pandemia apontou que 64% dos entrevistados gostariam de ter o progresso social em detrimento da economia.
Isso inclui aspectos como expectativa de vida, educação e inclusão. O estudo feito em outros 12 países revelou que globalmente essa preferência foi menor, de 53%. Também no âmbito mundial, 72% dos respondentes afirmaram que saúde e bem-estar devem estar em primeiro lugar no momento em que vivemos hoje. O progresso pode vir em pequenos gestos, focando nas minorias, pensando na igualdade de oportunidades. Em Brasília, foi graças a um projeto social que a Melissa conseguiu mudar de vida. Ela fez um curso voltado para o artesanato e para o empreendedorismo. Foi muito importante para mim e para várias outras mulheres lésbicas ter feito esse curso, porque a gente não só aprendeu como fazer serigrafia, que era um recurso rápido para vender, né, camisetas, como também aprendemos sobre empreendedorismo. De Salvador para o mundo, foi com movimentos leves e delicados que José Alves conquistou o público e especialistas na área. O jovem venceu barreiras e hoje é aplaudido num meio onde a maioria dos profissionais ainda é do sexo feminino. Um início marcado por muita dificuldade, por medo do preconceito na própria família, o bailarino dançava escondido. Ia para a escola e depois para as aulas de balé. Sem dinheiro, muitas vezes passou fome entre um treino e outro. Eu sabia que haveria um preconceito, né, como existe até hoje, por minha família ser muito assim, tradicional, né, ser aquela família quadrada, por ser, não, homem tem que jogar futebol, homem tem que ser pedreiro, homem tem que, né. Então eu, pegando o caminho da direita ao invés da esquerda, né, quebrando esse tabu, quebrando esse rótulo, né, eu criei aquela coisa, aquele espanto, né, dentro da minha própria família, né. Cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem a sua história, então essa é a minha. Uma professora apostou no rapaz, ele cresceu. Hoje faz parte de uma companhia voltada para descendentes de negros e asiáticos em Londres. É a prova de que, com ajuda e respeito às diferenças, tudo é possível. Eu já ouvi muitas vezes, vai estudar porque isso aí não vai te dar futuro, vá procurar outro ramo porque isso aí não vai te dar futuro. E hoje eu agradeço muito a Deus que eu não dei ouvido àquelas pessoas, né? Eu não dei ouvido e a fé que eu tinha e tenho, né? Foi tão grande, foi tão assim, forte. O que tinha dentro de mim falava mais forte do que o que as pessoas estavam, né? Ao meu ouvido, assim, falando, né? Tentando me puxar para baixo. Por eles não sonharem como eu estava sonhando, eles não queriam que eu alcançasse isso, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira fala sobre liberdade de expressão e de pensamento e democracia participativa. Fique com a gente. Nas redes sociais, onde o pensamento compartilhado pode alcançar milhares de pessoas, Kenny aproveita para tratar de um assunto que nunca deixa de ser atual: o racismo. O revidar o racismo é responder ao racismo. O revidar é poder ter direito a dar voz a essa dor. O racismo é uma agressão, é uma dor, é uma ofensa. E nós, quando nós vivenciamos isso, nós queremos conversar, responder. É nosso direito de fazer isso. O posicionamento da comissária por um mundo mais justo, com mais oportunidades para os negros, pode até ser seguido por muita gente, mas alguns internautas ainda não abraçam a causa. Pelo contrário. Eu me sinto atacada, julgada e injustiçada em dobro, porque além de ver o racismo no dia a dia, eu ainda preciso driblar o racismo que está nas redes sociais. O conceito de diversidade não deveria ser atribuído à desigualdade e ao radicalismo. Pensar diferente, por exemplo, é importante para uma sociedade que sonha com uma política eficiente, com o desenvolvimento e o crescimento da nação. Só que nos últimos anos, esse tipo de discurso virou motivo para embate.
Ao mesmo tempo em que existe um apelo pelo respeito à diversidade, existe também processos de aumento da intolerância. Uma pesquisa do Instituto Ipsos revelou que a polarização política por aqui atingiu um nível de intolerância que supera a média dos 27 países avaliados. 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena conversar com pessoas que tenham visões diferentes. Quando a diversidade ela é desrespeitada, desvalorizada, existem processos de discriminação que prejudicam, de fato, a toda a sociedade. No regime democrático, todos precisam ser ouvidos. A população também deve ter acesso a garantias previstas na Constituição Federal. Esse é o conceito de democracia participativa. A democracia participativa é como se fosse um plus, um adicional, em que se garante e se oportuniza que todas as pessoas, inclusive aquelas que não concordam entre si, tenham oportunidade e tenham voz. Falar sobre democracia participativa é lembrar dos direitos humanos. Os dois caminham lado a lado na tentativa de se conquistar o básico, sem que haja distinção política, de raça, nacionalidade, religião, gênero ou orientação sexual. Outro ponto importante é quando a sociedade se mobiliza e vira protagonista nessa luta. Me vem assim muito claramente a questão das diretas já, né? Tivemos uma mobilização muito intensa para que a nossa democracia fosse restaurada, né? Isso sem dúvida nenhuma. Se hoje nós falamos em democracia participativa, que é um avanço da democracia, lá atrás nós precisamos que os nossos pais, nossos avós, tivessem se mobilizado para restaurar a democracia e rompêssemos com o passado ditatorial. Em Belo Horizonte foi criado o Transenem, cursinho que acolhe transexuais e travestis que pretendem entrar em uma universidade e muitas vezes se sentem excluídos. A socialização faz com que as pessoas se sintam mais pertencentes ao espaço e vejam que elas são não só pertencentes à cidade, mas como elas têm direito a ocupar a cidade. Então o cursinho colaborou para que essas pessoas tivessem seus próprios negócios, para que elas ocupassem vagas de emprego, para que elas voltassem para suas famílias e outras coisas que ocorreram ao longo desse processo. As aulas com professores voluntários são gratuitas. O projeto se mantém com doações e vai além de um espaço de aprendizagem e capacitação. O curso ele não se trata de um cursinho nos moldes tradicionais, como nós conhecemos hoje, por justamente abranger em outras áreas, como apoio psicológico para pessoas como eu, rodas de conversas, debates. Falamos sobre democracia participativa e liberdade de pensamento e de expressão. No entanto, todo cuidado é pouco com o que se fala e se publica na era das redes sociais. É que incitar ataques pode configurar crime. Qual a diferença entre o crime e o exercício regular da liberdade de expressão? É o excesso, a diferença é o excesso. Se na sua fala você incentiva o ódio, o crime, a intolerância, atenta contra o Estado democrático de direito, sem dúvida alguma, esse exercício é um exercício irregular, ilegítimo e criminoso. Cotas raciais. O assunto divide opiniões. Justamente por isso, houve uma audiência no STF para os ministros se inteirarem das questões. Por decisão unânime, o entendimento foi o de que a medida era necessária para diminuir a desigualdade. Arthur faz parte do nosso coletivo negro do Distrito Federal e, na época, acompanhou tudo de perto. Já tinha consciência de que era um momento histórico que a gente estava vivendo, que o momento era muito decisivo para a política de cotas, porque essa decisão do Supremo, a UNB foi a primeira universidade federal a adotar a política de cotas, e estava sendo julgada, e nós tínhamos a clareza que se a política fosse rejeitada no Supremo, ia ser interrompido esse processo e também todos que estavam em gestação nas outras universidades não seria mais possível continuar. Em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, Lucilene comemora a conquista. Ela estudou jornalismo na Federal por meio das cotas raciais. Eu sou filha de um casal que teve 8 filhos, né? Então eu tenho 7 irmãos. Eu sou a única que tem diploma de ensino superior. E eu acredito que, se não fosse pelas ações afirmativas, isso não teria acontecido. Alan é cotista no curso de Direito. O caminho percorrido foi longo e o universitário ainda lida com a discriminação em sala de aula.
durante todo o percurso parece que eu escuto essa pergunta: você tem certeza que você está no lugar correto? E é isso que a sociedade tenta colocar para nós, jovens negros, dentro da academia, de que a gente está no lugar errado. Ele enfrenta as dificuldades de cabeça erguida e faz questão de mostrar que a universidade é sim o lugar onde ele deve estar. O meu principal objetivo profissional é chegar à magistratura brasileira, porque eu fico pensando na importância que seria as decisões tomadas por um juiz que vem de onde venho, que vivenciou as coisas que eu vivenciei, sendo um cidadão negro num país marcadamente racista como o Brasil. Já Priscila tem orgulho de ser negra, estudante cotista e professora. Eu estou terminando a graduação do curso de História. Sou professora concursada no município de Porto Alegre, eu tenho 2 turmas. De manhã eu sou professora dos anos iniciais, tenho um 3º ano. E à tarde eu sou professora na educação infantil, tenho uma turma de berçário. Ações afirmativas que dão oportunidades e transformam vidas. Não que eu não tivesse condições de ser aprovada nos 2 concursos sem a política afirmativa, porque eu fui aprovada nos 2 concursos também pelo acesso universal. Mas o modo como a sociedade está organizado coloca para nós a necessidade da política afirmativa como garantia de um direito que é nosso, mas que infelizmente nos é negado. No próximo bloco você vai conhecer outras iniciativas que promovem a diversidade. O Repórter Justiça volta já. Diversidade racial, de gênero, social. Em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, um festival de tecnologia, inovação e criatividade virou referência. É o Hacktown. A cidade cria um movimento chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz, para incentivar todos esses novos projetos criativos, pessoas criativas a construírem uma economia mais forte baseada na criatividade. Palestras, debates e workshops que discutem temas variados. Mais do que proteger é fazer com que as pessoas existam. Portanto, é um movimento que dá importância a todos, um movimento de união. Mas para ser criativo, se comunicar bem e empreender, é preciso dominar a tecnologia. Há quase 30 anos, Rodrigo fundou a primeira ONG na área de inclusão digital da América Latina. Nós ensinamos sempre competências socioemocionais e ensinamos as pessoas a serem empreendedoras. E dentro desse trabalho que nós desenvolvemos, nós ganhamos mais de 60 prêmios internacionais. Só que o mais importante para a gente não são os prêmios, mas são os agentes de transformação Recode, que nós chamamos de Recoders. O projeto conecta pessoas em situação de vulnerabilidade, ensina e prepara os participantes para o mercado de trabalho e para enfrentar os desafios da vida. Os cursos gratuitos da Recode me ajudaram de diversas formas. Me ajudaram no aperfeiçoamento e aprendizado de novas tecnologias, me ajudaram técnicas comportamentais para os momentos de entrevistas e me ajudaram também na administração das emoções durante as entrevistas. Quando falamos em diversidade, não podemos esquecer da representatividade. Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa, principalmente em cargos de liderança, né, as mulheres são metade da população, né? E a gente sabe, por exemplo, que em cargos de liderança esse número não é compatível. Se a gente pega, por exemplo, meios de comunicação, programas de entretenimento, né, novelas, etc., será que nós temos assim 54% de pessoas pardas e negras na sociedade brasileira? Será que a gente vê essa representatividade, né, na televisão, nos meios de comunicação? É uma espécie de preconceito velado. Por outro lado, muitas empresas e organizações já perceberam a importância de um ambiente plural e de saber valorizar as diferenças. Se dentro de uma empresa tem mulheres, né, que ocupam cargo de liderança, a partir do momento, às vezes, que eu entro como uma estagiária, eu vou ver uma mulher naquela posição e eu vou saber, eu posso alcançar aquele lugar. Agora, a partir do momento que a gente não tem representatividade, a gente entende que o nosso lugar não é ali, porque a gente sofre preconceito socialmente por isso. Então, isso está diretamente ligado com a condição de saúde mental. O Zoma, o dialeto africano, significa bom caminho a seguir. E assim foi batizada a consultoria de diversidade da Eliane.
Ela ajuda empresas a ter conhecimento sobre o racismo e incentiva o recrutamento de funcionários negros e o plano de carreira deles. Não adianta falar diversidade se o funcionário ficar preso naquele cargo de analista, preso naquele cargo de gestor, de coordenador e não conseguir ascender para ser um diretor, para ser um vice-presidente da empresa. Então, como que a gente faz para que esse funcionário realmente consiga estar nesses lugares? E qual o feedback que a gente tem recebido? Extremamente positivo, né? Caleb é gerente de uma das maiores empresas varejistas do país, que há quase 10 anos promove ações afirmativas de diversidade e inclusão. Os 4 temas prioritários são diversidade de gênero, diversidade sexual, diversidade racial e inclusão de pessoas com deficiência. Embora esses sejam os nossos 4 temas prioritários, a gente não deixa de observar outros temas, como diversidade de religião, nós consideramos também diversidade estética, diversidade de estilo. Oportunidades iguais para todos os funcionários. Na mesma empresa, Thaís ajuda mulheres a serem valorizadas no trabalho desempenhado. A gente vem discutindo nesse grupo uma série de ações afirmativas para promover capacitação, autoconhecimento, encontro e transformação dessas mulheres, para que elas entendam, para que nós possamos entender que nós podemos ocupar muitos espaços. Elas no comando, sim. Renata é gestora de diversidade e inclusão de uma multinacional francesa de cosméticos. A gente criou as redes de afinidade que nos ajuda a fazer toda a capilaridade da diversidade e inclusão, então nos temas que são principais para a gente de gênero, de empoderamento feminino, de LGBTQIA+, de equidade racial e de pessoas com deficiência. Assim, a gente vai conseguir desenvolver produtos diferentes, conseguir entender o consumidor de forma diferente, para que a gente possa cada vez mais atender o que a sociedade precisa. A inovação é matéria-prima para a competitividade. Desse assunto o Sebrae entende. Pensando nisso, foi criado um programa para estimular mulheres a empreender e ocupar espaços no mercado. Equipes homogêneas, equipes com gente muito parecida, que estudou nos mesmos lugares, que são mais ou menos da mesma idade, frequentaram os mesmos lugares, são equipes até muito boas de trabalhar, porque todo mundo é amigo, todo mundo pensa igual. Só que para o mundo lá fora, quando uma empresa, um governo, um país está pensando para uma solução para o mundo lá fora, o mundo lá fora é necessariamente plural e diverso. É um mundo onde existem mulheres e homens, brancos e negros, pessoas LGBTQI+, pessoas seniores, jovens. Então, necessariamente, você tem que atender os anseios de uma população diversa. Diversidade é também justiça social. Você vai conhecer agora uma startup que entrevista candidatos à vaga de emprego às cegas. É isso mesmo, sem saber as características do candidato. É enxergar além do que os olhos mostram. Os candidatos gravam um vídeo, esses vídeos eles são transformados com avatares na tela, a gente distorce a voz, oculta todos os dados e o recrutador ou o gestor só vai conhecer o profissional que está por trás daquele vídeo quando revela para uma próxima etapa do processo. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Thank you.